Se você quer ser melhor que 99% das pessoas do planeta, você precisa fazer o que 99% das pessoas não fazem. Essa frase parece clichê. Ao contrário do que você pensa, ser melhor que 99% das pessoas do mundo não é difícil, mas é você que complica. Muitas pessoas vendem para você soluções para isso extremamente complexas e elaboradas, quando na verdade ser melhor que 99% das pessoas no mundo requer apenas alguns passos. Muito provavelmente a sua evolução vai acontecer desde que você perceba essa evolução para conseguir se manter motivado pelo processo e não necessariamente pelo resultado. Muitas pessoas entram na academia tentando um shape específico e acabam desmotivando porque depois de 2 dias apenas estão sentindo dores e não estão com o braço daquele atleta que eles tanto admiram. Muitas pessoas começam uma dieta achando que depois de 5 ou 6 dias vão conseguir chegar naquele shape que eles tanto desejam. Muitas pessoas começam a estudar e numa intensidade tão grande que depois de um tempo não conseguem sustentar aquele comportamento, e essas pessoas têm algo em comum. Elas sempre estão buscando o resultado, buscando o resultado, que vai permitir com que você tenha o seu desempenho perpetuado na linha do tempo. Vou dar para você alguns insights e alguns passos. 1. Parece ser interessante que você saiba manejar o seu estresse. Estresse é um dos principais fatores de risco para doenças psiquiátricas, e aquela pessoa que chega mais longe não é necessariamente a pessoa mais inteligente, mas sim a pessoa com melhor controle emocional. Você precisa ter um controle emocional em dia, e para isso é necessário prestar atenção nos seus estados emocionais, é necessário consumir conteúdo que objetivem trazer inteligência emocional para você, e principalmente é importante que você entenda o que estressa você no dia a dia. E o que estressa você no dia a dia precisa ser retirado da sua vida dentro do possível, para que a longo prazo não se instale um estresse crônico e você fique refém disso. Número 2. Para a alteração dos hábitos, parece ser mais interessante você... Isso tudo baseado em neurociências, tá? Passo número 2. Para a alteração dos hábitos, parece ser interessante que você mude o seu ambiente e não necessariamente tenha só força de vontade, tá? Então, se você quer parar de fumar, se você quer parar de beber, se você quer parar de consumir pornografia, se você quer parar de ter alguns hábitos disfuncionais que você tem, parece ser interessante que você controle o seu ambiente, incluindo as pessoas que vivem com você. Essas pessoas que vivem com você muitas vezes são os gatilhos para os seus hábitos disfuncionais e os seus vícios. Os estudos em neurociência indicam que controlar o seu contexto parece ser mais eficaz que simplesmente ter força de vontade. Número 3. O córtex pré-frontal trabalha junto com regiões límbicas. Para quem não sabe, o córtex pré-frontal é uma região do cérebro responsável por planejamento e responsável pelas funções executivas juntamente com racionalização, tá? E parece ser interessante que você tenha essa região do cérebro bem desenvolvida. Essa região do cérebro trabalha juntamente com o sistema límbico, que é uma região composta por várias áreas que tendem a modular suas emoções, e essas duas regiões conversam se equilibrando. Ora você está com a região das emoções mais ativas, ora você está com a região da racionalidade mais ativa, como se fosse uma gangorra realmente. Se você tem muita racionalidade, isso não parece ser tão funcional, porque as emoções são importantes, ao contrário do que muita gente fala, para a nossa tomada de decisão. É muito difícil, por exemplo, você mudar o seu comportamento se você recebe um feedback negativo e você não sente aquela emoção negativa. Você recebe um feedback de um chefe, do seu namorado, da sua namorada, de um familiar, de algo ruim que você fez. Se você não se sentir mal com aquilo, a probabilidade de você alterar o seu comportamento não acontece. Isso é o que muitas vezes ocorre em casos de psicopatia. Então, emoções são importantes para a tomada de decisão, mas você não pode ser consumido por as suas emoções, e é importante que o seu córtex pré-frontal esteja também ativo. Para fazer isso, um excelente ponto de partida é ter um diário das emoções. Um diário das emoções vai permitir com que você tenha mais inteligência emocional, visto que você está categorizando as suas emoções ao longo do seu dia. Número 4.
o seu cérebro é plástico, tá? O que significa isso? Ele muda conforme você se expõe a experiências. Conforme você se submete a novos estímulos, os circuitos cerebrais compostos por neurônios, que são células no seu cérebro, se alteram frente a essa nova experiência. É por isso que quando você usa droga, por exemplo, o fato de você ter usado droga pode alterar os seus circuitos de recompensa, fazendo você ter vontade de usar novamente aquela droga. O mesmo acontece para qualquer outro comportamento. Se você vai à academia, dependendo da sua experiência naquele ambiente da academia, pode ser que você tenha uma propensão a voltar ou a não voltar lá. Então, a consequência que o nosso comportamento gera, presta atenção nessa frase, a consequência que o nosso comportamento gera tende a determinar a probabilidade daquele comportamento acontecer novamente. Exemplo, você colocou o dedo na tomada e tomou um choque. Você não vai colocar o dedo na tomada de novo, né? Você saiu com uma pessoa e essa pessoa te machucou um monte ou alguma coisa assim. A probabilidade de você não sair de novo é enorme. Caso você não tenha, claro, os benefícios que aquela pessoa trouxe para você em outro momento. Então, você ter noção de que o seu cérebro é plástico permite com que você consiga ter um melhor afunilamento do seu comportamento para a direção que você quer. Então, é interessante que, frente a uma nova experiência, aquela experiência seja prazerosa para você, reforçadora para você. 5. Nós não evoluímos para sermos altruístas ou egoístas. Nós evoluímos para responder ao contexto que a gente está inserido. Alguns ambientes específicos podem despertar o seu lado ruim. Então tome muito cuidado com os contextos e os ambientes, incluindo as pessoas que você convive, porque essas pessoas podem despertar comportamentos que você tem que você não muitas vezes curte. Muitas vezes as pessoas, por viver num ambiente ruim, por viver com pessoas que te levam para um caminho ruim, acabam tendo comportamentos igualmente ruins, já que é o ambiente que modula o nosso comportamento e nós somos a média das pessoas que a gente mais convive. Aí a pessoa começa a se achar ruim, ela começa a se autoavaliar como uma pessoa ruim, ela começa a se autocriticar como uma pessoa ruim, quando, na verdade, a pessoa apenas está no ambiente errado. Número 6. A sua produtividade reduzirá drasticamente se você não dormir bem. Se você não dormir bem, muito provavelmente você ficará menos produtivo, mais impulsivo e mais propenso a ter comportamentos que você não gosta. O que é um sono bom? Basicamente de 7 a 9 horas para um adulto e um jovem adulto. Para crianças muda um pouquinho, mas para um adulto e jovem adulto basicamente de 7 a 9 horas, tendo uma boa qualidade, isto é, sem acordar demais durante a noite. Para isso você precisa fazer uma boa higiene do sono. Cuide do seu sono, priorize o seu sono, porque ao contrário do que muitas pessoas falam na internet, dormir não é perder tempo. Dormir é investir na qualidade do funcionamento do seu cérebro. É como se você permitisse o motor esfriar um pouco e no outro dia funcionar novamente. Se você não dorme, uma incapacidade de alcançar o potencial máximo desse motor que a gente chama de cérebro. Passo número 7. Exercício físico não faz bem só para o corpo, ele também faz bem para o cérebro, que é parte do corpo. Diversas pesquisas, e é praticamente um consenso dentro dos estudos em psicologia e neurociência, que o exercício físico de qualquer modalidade, mas os mais estudados são os aeróbicos, mas de qualquer modalidade, ajudam demais no seu controle emocional, na sua autoestima e na sopa química responsável por gerar as emoções em você. Então, se você não tem uma prática regular de atividade física, sugiro fortemente que você priorize isso. Número 8. Dinheiro é importante. Quem diz que dinheiro não é importante está viajando na maionese. No entanto, até um determinado período, tá? Até uma determinada quantidade. Mas o que a gente sabe hoje é que o fenômeno que mais prediz, presta atenção aqui em mim agora, presta atenção em mim. O fenômeno que mais prediz felicidade na vida de uma pessoa, isto é, um comportamento que você tem hoje que mais garante que você será feliz no futuro, é ter bons relacionamentos. Não são vários relacionamentos.
são bons relacionamentos. Ter bons relacionamentos prediz felicidade na idade avançada, na velhice e na idade adulta. Diversos estudos de longitudinais que acompanharam pessoas durante a vida viram que aquelas pessoas que tiveram bons relacionamentos de qualidade, uma boa rede de apoio, tiveram mais chance de ser feliz quando mais velhos. 9 e último. É interessante que durante o dia você seja mais dopaminérgico, você seja mais motivado, você tenha mais sangue nos olhos, você queira correr mais atrás, mas também é importante à noite você aproveitar e curtir as coisas que você conquistou. É que é muito interessante e muito importante para a sua saúde mental que você tenha picos motivacionais para correr atrás daquilo que você deseja, mas que você também tenha gratidão genuína pelo que você já alcançou. Então, se você busca aquelas laranjas que estão no outro lado do rio, é importante que você tenha fome por buscar essas laranjas, que é motivação, basicamente. Mas quando você consegue as laranjas, é importante que você se sinta agradecido genuinamente por ter alcançado as laranjas. Como vocês perceberam, não existe nenhum tipo de estratégia mirabolante. Perceba que em momento algum eu falei que você vai conseguir mais dinheiro, em momento algum eu falei que você vai conseguir ser mais forte, em momento algum eu falei que você vai ter uma casa melhor, em momento algum eu falei que você vai comprar uma Ferrari. Eu apenas estou falando que é simplesmente ter saúde mental para você desempenhar as tarefas que trazem sentido à sua vida. Basta você entender que a satisfação está nas coisas simples.